Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Pelas graças de Deus, pela autorização de Deus, nós estamos começando a quarta-feira abençoada por Deus. E desejo que essa quarta-feira você tenha todos os proveitos que essa quarta-feira vai nos dar, a você e a todos nós, né? Por quê? Porque todos os dias ao nascer é a demonstração de que Deus confia em nós. Deus confia em nós. Por isso nos permite nascer diariamente, para que a cada dia desse nascimento nós possamos contribuir pela melhora da humanidade. Aí você pode perguntar: mas Júlio, como eu contribuir com a melhora da humanidade? A melhora da humanidade começa quando eu melhoro. Eu sou uma das células desta humanidade. Se eu me encarregar de melhorar os meus atos, os meus pensamentos, naturalmente eu estarei contribuindo com a melhora de todas as pessoas com quem eu convivo. Eu melhorando com estas pessoas receberão de mim que seja uma singela contribuição para a melhora dela. Ela melhorando, ela vai contribuir com a melhora daqueles com quem ela convive, seus familiares, seus parentes, as pessoas do seu cotidiano e assim por diante, tornando-se assim uma energia que irá contagiar a humanidade. Não podemos esperar melhoras melaborantes ou melhoras coletivas. Não, melhoremos a nós mesmos. E essa contribuição, eu posso afirmar para você, ela é fundamental. Eu nunca posso esperar que a outra pessoa melhore para eu melhorar. Eu não posso ficar esperando que o país melhore para que eu melhore. Eu não posso ficar esperando que os governantes sejam verdadeiros, fiéis, honestos, para que eu seja. Não. Eu sou honesto para que a minha honestidade me dê a paz e eu possa contribuir para que outras pessoas também tornem-se. Jesus conta com todos nós. A mudança que precisamos fazer no planeta Terra passa por cada um de nós. Então vamos fazer a nossa parte, não é? Imagina na humanidade cada um fazendo a sua parte, pronto, acabou, o mundo muda. Mesmo aqueles que não querem mudar. Mesmo aqueles que não querem mudar, a própria vida e a situação que ele cria faz com que ele mude. Mesmo aquelas pessoas intolerantes, no decorrer de sua vida, vai surgindo ali as situações, as dificuldades, os problemas, que faz com que esta pessoa intolerante, ela analise, ela reflita e ela, no seu interior, comece a mudar. Mesmo que seja apenas no término de sua reencarnação, já para morrer. Mas a mudança acontece. Por quê? Porque a compreensão, o entendimento, vem à mente dela. Ela pode desencarnar, mas ela vai com aquela ideia de que eu poderia ter feito melhor. Então, no mundo espiritual, pede novas oportunidades para retornar e assim fazer melhor do que ela fez. Tá vendo como todos nós, seja o mínimo possível, aprendemos na vida? Todos nós, seja o mínimo, nós melhoramos.
nós evoluímos. Por isso que Jesus sabiamente, Ele nos dá, sabiamente e amorosamente, Ele nos dá quantas reencarnações for necessária para estas mudanças acontecerem. Isso é amor. Isso é amor. Quem que não pede oportunidade? Quem que não deseja oportunidade, não é? Bem, vamos usufruir bem dessa oportunidade de estarmos vivos. Vamos passar a palavra daqui a pouquinho ao nosso amigo espiritual, cigano Giuseppe do Espírito Santo. Ele vai abordando o tema Deus está sempre ao nosso lado. Eu creio nisso. Deus está sempre ao nosso lado porque Deus é onipresente. Onipresente. Bom, vamos fazer a nossa oração? A oração do amanhecer, como nos habituamos a fazer? Vamos lá? Abra o seu coração. Seja você verdadeiro na expressão destas palavras. Se você apenas vai ouvir, comece a mentalizar o significado de cada uma destas palavras que o nosso irmão Francisco de Assis nos ensinou. Mentaliza, comece a pensar o que pedimos a Deus, o que pedimos a Jesus. E assim nós dizemos: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Bom, eu vou passar a palavra ao nosso irmão Giuseppe do Espírito Santo. Preste atenção em seus ensinamentos. Estou extremamente emocionado e disse para minha irmã de trabalho, Eliane, assim que cheguei: Deus santo, como estou emocionado. Porque fosse num 1º de maio como esse, muito difícil. Também assim de muita dor, de muito sofrimento. Que saí de minha terra quando tinha
em vida terrena, 8 anos para 9, que mi padre, que mi madre foram assassinados, que perdi tudo minha família. Saí da Itália, que pouco me recordo, e fui para a Espanha. E lá me tornei, infelizmente, um perseguidor. Me tornei um errante na vida, na terra. Foi no 1º de maio. Me recordo por quê. Porque assim como hoje, ainda se falam que é o mês das mães. Naquela época já se falava muito isso. O mês das mulheres. Então isso me traz uma emoção. Por quê? Porque superei. Porque depois de quase 300 anos vivendo nas regiões umbralinas, superei. Começo de minha juventude e toda a minha juventude fui vivendo como errante, matando, roubando, fazendo mal. E por isso, com 29 anos, depois de dezenas de facadas e punhal, deixei a vida na terra e fui para as regiões umbralinas. E por lá ficamos quase 300 anos. O resto da história todos já sabem. Mas por que marca para mim 1º de maio? Porque ali achei que tudo estava perdido. Tiraram meu chão, tiraram minha família. Tiraram aquilo que eu tinha. E aquilo me revoltou. Mas hoje, vendo tudo o que aconteceu, e é o que eu quero dizer para vocês, é que quando aprendam o que eu vou dizer, porque servem para todos. Quando tu estás se sentindo no pior dia de tua vida, quando tu estás se sentindo o desgraçado, o desamparado, o pior dos seres filhos de Deus, é que tu até questiona a Deus. Deus, por que tiraste o pouco que tenho, minha família? É nesses momentos que temos que resgatar tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos e tudo aquilo que os pais, que as mães ensinam, que é o amor.
se naquele 1º de maio, em vez de me sentir abandonado por Deus, eu lembrasse do que minha madre de Solina, Espangar, disse: Giuseppe, creia em Deus. Deus Santo é aquele que te vê como bambino. Se eu tivesse me lembrado disso, não teria me revoltado. E talvez teria sofrido menos. Mas isso é um aprendizado. E aprendi que não podemos desistir. Porque mesmo num calabouço, mesmo no frio, mesmo numa cela, Deus olha por vós. Deus manda o Divino Espírito Santo para te buscar, para te amparar. Deus sempre vai mandar um Dom Carlos Ramírez, ou um Dr. Adolfo Schutz, ou um Bezerra de Menezes, ou um Pablo Hernández, ou um Juan Domingues, ou uma Carmesita, uma Yasmin, um Miguel. Deus sempre vai mandar um espírito de amor para te buscar. Não viva, não espere passar o que Giuseppe passou para entender isso. Entenda isso no seu dia 1º de maio. Aquele dia que Giuseppe deveria ter parado e lembrado das coisas que mamãe disse para mim. Deus sempre olha por vós. Então, não espere o calabouço, o frio e a cela te ensinarem isso. Nós estamos aqui para isso. Dar o nosso exemplo. Não somos santos. Somos persistentes, somos perseverantes. Fomos errantes. Mas o Mestre ensina que Ele quer misericórdia, Ele quer amparar, Ele quer ajudar-te, Ele quer te socorrer-te. Ele não quer que tu caia numa cela sombria, fria, escura. Não quer isso. Ele quer te amparar. Ele quer que no dia do teu sofrimento, tu se lembre disso. Eu estou aqui. Eu posso te amparar. Me perdoem a emoção, mas é que depois de tantos anos, tantas lutas, tantos sofrimentos, nós estamos aqui realizando um trabalho de amor numa casa bendita, numa casa santa, uma casa que semeia amor, semeia caridade. Isso é misericórdia de Deus. Poder falar com você, poder dizer das experiências, e o principal, poder dizer: sei que tu estás sofrendo, sei que a dor chega, o medo, a angústia
Giuseppe sabe, porque Giuseppe um dia sentiu isso. Mas se Giuseppe não sente mais isso, significa que tu também pode não mais sentir angústia, dor, medo. Porque nós não somos melhores que nenhum de vocês. O que nos desfere, o que nos dá a diferença, são as responsabilidades, o trabalho e a experiência que vivemos. No momento de desespero, de dor, de angústia, se lembre, Deus Santo olha por vós. Salve Jesus, perdoe a emoção. Graças. Obrigado, meu irmão espiritual. Desistir não é opção. Desistir não é opção. Nós podemos adiar o máximo que for, mas chegará a hora que nós temos que cumprir com as nossas obrigações. Não tem como, desistir não é uma opção. Você pode até parar, mas uma hora você terá que realizar, pois esse é o ciclo da evolução: fazer, executar, melhorar. Obrigado novamente, Giuseppe do Espírito Santo. Agora, Paulo de Moraes, a palavra é sua, meu amigo. Encerramos o último programa falando sobre aquele que se assenta no trono, conforme a narrativa do versículo 15 do capítulo 7 do Apocalipse, e fizemos ver que este não é como os reis da terra, que, ao se assentarem nos seus tronos, aplicam todo tipo de maldades aos seus súditos, e traçamos um paralelo entre este do versículo 15 com aquele que mandou o profeta Daniel para a cova dos leões. O versículo 11 deste capítulo 7 do Apocalipse indica o que vimos falando. João vê todos os anjos, quer dizer, todos os espíritos que atingiram um determinado grau de evolução espiritual perante a humanidade, a ponto de os terem como anjos, ou seja, o mensageiro de Deus, espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos, guiando os passos dos demais espíritos ou os homens na terra, tais como os anjos da guarda. Pela visão do profeta, os anjos rodeavam o trono, como a indicar que são aqueles olhos por diante e por detrás, sempre atentos a tudo o que acontece pelo mundo. Além deles, os anciãos e os 4 seres viventes. Todos diante do trono se prostraram para adorar a Deus e diziam que para todos sempre o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra, o poder, a força pertencem a Deus. É a Ele e a ninguém mais que se deve adorar, que se deve dar louvor, como também falamos quando discorremos a respeito do 4º mandamento da lei de Deus. Qualquer outro que exija que diante de si se prostrem os homens é impostor, é usurpador de uma autoridade que não possui. Daí o fato de Daniel, o profeta, já comentado por nós, não se curvar diante do rei. Ele não o fez por desrespeito à autoridade do soberano na ocasião, mas por compreender que somente a Deus se deve dar glória e louvor. Estar submisso à autoridade humana é uma coisa. Obedecer à autoridade humana é dever de todos os seres humanos. Todavia,
conceder a essas autoridades uma glória, uma honra que só a Deus se deve, é inverter os papéis. Tal atitude não tem perdão, não há compaixão para quem assim age. Claro que mesmo esta linguagem de não haver perdão é simbólica, é no sentido de tornar clara, principalmente para certas mentalidades ainda materializadas que necessitam dessa linguagem, pois que para as mentalidades já adiantadas um pouquinho, que compreendem a situação sob o prisma espiritual, tal linguagem é obsoleta. Isso é fácil comprovar. A questão do perdão ou não perdão é bem entendida quando o ser compreende que Deus não castiga ninguém, mas a própria pessoa, ou seja, o próprio espírito, é que, reconhecendo o seu erro, se castiga a si mesmo, pedindo uma nova oportunidade para reparar tal erro. Deus, na sua infinita bondade e justiça, concede a oportunidade por meio de uma nova encarnação. O problema surge quando esse espírito toma a forma humana e, para que tudo siga como se fosse o começo de tudo, se esquece momentaneamente do seu pedido e passa a agir como se nada houvesse além da matéria. Nisso, muitas vezes incorre no mesmo erro ou até em erros maiores, complicando a própria situação. Por isso, aprendemos com a espiritualidade que aqueles anjos que vêm à Terra para nos ensinar que só com muito esforço, muita luta, muita dedicação, muito estudo, o espírito retoma o caminho da salvação? É assim conforme a proclamação feita no versículo 10 do capítulo 7 do Apocalipse. Viram porque não comentamos certas palavras, certas expressões ou passagens com profundidade desde o início do nosso estudo? É porque era preciso acrescentar algo que estava mais adiante no texto. Então, vocês que ficaram apavorados aí, mas o Paulo não falou sobre isso, o Paulo pulou aquilo, o Paulo não comentou aquilo. É porque isso que sempre digo, que nós não podemos ter pressa para o estudo do Evangelho nem do Apocalipse. É preciso irmos devagar para podermos captar todos os ensinamentos que nos vão aclarando a mente, vão iluminando a nossa mente. E essa iluminação, eu repito, vem de Jesus. Essa luz é Jesus. É Ele quem nos clareia a mente, iluminando-a com seu poder, com sua força. Por isso, a Ele, o Cordeiro de Deus, pertence a salvação. Releiam, meus amigos, o versículo 10 do capítulo 7 do Apocalipse. Que a paz de Deus esteja com todos e um fraternal abraço. Obrigado a todos vocês que acompanham o programa Madrugada com Deus. Obrigado de coração. Olha, um forte abraço a todos vocês. Eu desejo de alma que o seu dia seja completo de muito conhecimento. Procura colocar em prática aquilo que nós falamos na prece. Não é que sejamos a luz de Jesus na vida das pessoas, que possamos refletir em nós a presença de Deus. Por que não? Por que não? Vamos ser, sim, como diz na Bíblia, o sal da terra. Vamos ser o sal da terra que vem trazer o tempero do amor
aos corações das pessoas, não é mesmo? Amanhã estaremos de volta, ó. Um forte abraço. Salve Jesus! Salve nossa Mãe Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.